Tem muita coisa legal para contar para vocês a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada super simples. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixe o like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Leandro Damião está voltando para o futebol brasileiro e uma das possibilidades é o São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história. E Gustavo Scarpa pode ser reforço do São Paulo para o lugar de James Rodrigues? Tem as últimas do mercado, tudo que você precisa saber para ficar bem informado sobre o mercado, bastidores, finanças e muito mais. A partir de agora, antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixa like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Hora de falar sobre Gustavo Scarpa e a chance de o ex-meia do Palmeiras pintar no São Paulo. Essa especulação surgiu no contexto da saída do James Rodrigues, que não está fechada. Então vamos explicar direitinho a história. Na sexta-feira o James deu uma entrevista exclusiva ao pessoal do GE para anunciar o seu acordo com a New Balance. A partir de agora ele passa a ser atleta da fornecedora de material esportivo. Só que nessa entrevista o James não cravou sua permanência no São Paulo em 2024, apesar de ter contrato até 2025. Fui checar essa história e descobri que há uma incompatibilidade importante entre o Dorival e o James. Os caras não se bicam, o Dorival entende que precisaria montar um esquema para que o James fosse titular, não vai fazer isso. O James entende que precisa ser titular, senão é a hora de ir embora. E as partes vão discutir futuramente a possibilidade de uma rescisão de contrato. James ganha R$1 milhão por mês em 2023. A partir do ano que vem há um reajuste. Ele passa a custar R$1,5 milhão mensais. Pois bem, se o São Paulo rescindir com o James, essa grana, R$1,5 milhão mensais, ficará à disposição do São Paulo para busca de reforços. E é nesse contexto que surgiu a especulação de que o Scarpa pode ser contratado. Scarpa que já foi alvo nos últimos dias do Atlético Mineiro e também do Internacional. Em relação ao Galo, o Atlético já desistiu oficialmente do negócio, entendeu que a pedida do Scarpa está acima da realidade. Sobre Internacional, o Inter fez uma primeira proposta, o Scarpa recusou. O Internacional melhorou a condição financeira e pode acabar levando o Gustavo Scarpa nos próximos dias. O Colorado está abrindo os cofres, também tem negociações avançadas com Bruno Rodrigues. Fui checar com uma pessoa do São Paulo antes de gravar esse vídeo se o Scarpa é um dos alvos do tricolor. A pessoa disse que não tem absolutamente nada envolvendo o Scarpa e São Paulo, mesmo com essa possibilidade de o James sair, nada vai ser definido em relação ao James tão cedo, pelo menos segundo essa minha fonte. E o Scarpa cobra uma definição por agora. A tendência é que o Scarpa não volte para o Brasil para jogar no São Paulo. Qualquer novidade eu volto para contar para vocês, tá? Bora falar agora sobre o São Paulo. Quero contar para você sobre a chance de o lateral esquerdo Wellington deixar o tricolor de graça. Wellington que passou a ser titular ou tem jogado com mais frequência nessa reta final de temporada diante do Bahia, por exemplo. Vitória por 1-0, o Wellington começa como titular. O Caio Paulista entra no decorrer da partida e é do Caio o gol que garantiu os 3 pontos. Pois bem, o Wellington tem contrato até 31 de dezembro do ano que vem e até agora não há nenhum avanço em relação à prorrogação do contrato. A ideia do São Paulo era vender o Wellington até para poder fazer dinheiro. Na metade do ano ele quase fechou com o CSKA. Na última hora o São Paulo e os representantes do atleta anunciaram que não houve tempo para registro do atleta no futebol russo. Operação de 4,5 milhões por 60% dos direitos econômicos. O Brentford também havia demonstrado a intenção de contratá-lo. A oferta havia sido de 4,5 milhões por 70% dos direitos econômicos. Contei para vocês alguns dias atrás, baseado no que eu ouvi do empresário dele, que Flamengo e Corinthians monitoram a situação do Wellington. Sabem que ele vai ficar livre do contrato e a partir de julho do ano que vem pode assinar um pré-contrato. Se não houver de fato avanço na renovação, existe essa possibilidade real de Wellington deixar o tricolor sem render qualquer centavo. Quero falar agora sobre o São Paulo. Júlio Casares é o novo velho presidente do São Paulo. A eleição está marcada para 8 de dezembro, mas já dá para cravar o Júlio Casares porque não haverá um candidato de oposição. Se encerrou nessa quarta-feira o prazo para registro das chapas e a oposição entendeu que não há por que colocar um candidato. Sabia-se da derrota dos 260 conselheiros que decidem o presidente, há pelo apoio de pelo menos 220, 225.
Essas pessoas estão ao lado do Júlio Casares, a vitória seria acachapante e a oposição nem registrou candidato. Dessa maneira, Júlio já está eleito antes mesmo da votação marcada para o dia 8 de dezembro para mais 3 anos à frente do clube. Não muda nada em relação ao departamento de futebol, todos seguem nos cargos, isso vale para o Dorival, para o Rui Costa, para o Carlos Belmonte, para o Muricy, também para o Milton Cruz. A partir de agora, o São Paulo tem prioridades e eu vou elencar elas para vocês. A prioridade número 1, renovação de Lucas Moura. São Paulo não passa um dia sem perguntar ao Lucas se há alguma novidade. Lucas está aguardando por ofertas de fora, a tendência é que ele renove. Prioridade número 2, contratar Martínez, volante argentino de 29 anos de idade que atua pelo América. A ideia é que ele e Luiz Gustavo sejam a espinha dorsal do meio-campo na próxima temporada. O Luiz Gustavo já está contratado, inclusive já assinou esse contrato por 1 ano. Prioridade número 3, fechar com o Ferreirinha. Atacante que pertence ao Grêmio, já demonstrou a intenção de atuar pelo tricolor. O São Paulo tenta chegar a um acordo com o Grêmio em relação ao repasse do jogador, mediante troca de atletas. São Paulo já passou uma lista aos dirigentes do Grêmio e aguardam um feedback para que possa haver essa troca e o Ferreira se torne jogador em definitivo do São Paulo a partir de 1º de janeiro. A prioridade número 4, para o momento, é encontrar um reserva para Caleri. O São Paulo tem sentido enorme dificuldade sem seu centroavante argentino para marcar gols. Mesmo na vitória contra o Bahia, nessa quarta-feira, o gol só saiu nos acréscimos e de um lateral esquerdo. E as prioridades acompanham essa ordem, informação que eu posso contar para vocês lá de dentro do tricolor. Bora falar agora sobre Leandro Damião, centroavante, 34 anos de idade, passagem por vários clubes brasileiros, entre eles Inter, Cruzeiro, Santos e alguns outros. O que acontece? Leandro Damião está decidido a voltar ao futebol brasileiro depois de quase 4 temporadas no Kawasaki Frontale. Foi muito bem por lá. Chegou a ser artilheiro, melhor jogador do campeonato, campeão nacional. Teve uma temporada em que ele fez 31 gols e deu 10 assistências em 48 jogos. Isso aconteceu no ano de 2021. O contrato dele com o Kawasaki Frontale está acabando. Não houve um interesse na renovação do contrato por parte do clube e nem do atleta. O Leandro Damião decidiu voltar ao Brasil. E o Vinícius Prates, empresário dele, já contou que 2 clubes brasileiros demonstraram interesse em contratá-lo. Um deles, de acordo com o jornalista Gabriel Sá, que cobre o São Paulo, é o tricolor. O São Paulo não faz do Leandro Damião uma prioridade para a função de centroavante. Existem outros nomes na frente, mas esse é o nome que está sendo mapeado e pode receber proposta nos próximos dias. Você quer saber sobre a fase do Damião? Última temporada de 21 jogos, 5 gols e mais uma assistência. Desses 21 jogos, 13 na condição de titular e 8 na condição de reserva. Caberia no seu time? Seria importante? Use o espaço para comentário e avalie, beleza?